Hoje, na classe de adultos, vamos estudar a lição de número 11, cujo título é Cultivando a Convicção Cristã. Sobre esse primeiro ponto da lição, temos algumas coisas importantes a falar. Primeiro, queremos definir o que significa a palavra cultivar. Por extensão, esse termo significa dedicar-se, preparar, desenvolver, aperfeiçoar ou cuidar com zelo. Já a palavra convicção, segundo o dicionário, tem pelo menos dois significados básicos. O primeiro deles é certeza obtida por fatos ou razões que não deixem dúvida nem dão lugar à objeção, ao questionamento. Isso fala de convencimento, de crença. O segundo sentido é sentimento de retidão em relação àquilo que se pensa, se sente ou se fala. No contexto da lição, o termo convicção, qualificado com a palavra cristã, indica a certeza sobre questões espirituais e morais, as quais afetam, presta atenção, os nossos desejos, vontades e ações. Também podemos aplicar o termo à certeza de que podemos ter sobre a nossa salvação pessoal. Em síntese, a convicção cristã que precisamos cultivar, regar, é a crença firme e inabalável nos princípios e ensinamentos fundamentais do cristianismo. Isso inclui a fé em Deus, como revelado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a aceitação de Jesus Cristo como único Salvador e Senhor e a adesão aos valores e ensinamentos bíblicos como guia para a vida espiritual e moral. A convicção cristã molda a visão de mundo e as ações dos indivíduos que a seguem, que a cultivam. Em um mundo cuja atuação do espírito da Babilônia é constante e intensa, cultivar a convicção cristã é ser contracultural, é andar na contramão dos valores defendidos, dos valores abraçados pelo mundo. E é justamente por isso, já que estamos na contramão do mundo, já que a cultura vigente não é a cultura da convicção cristã dos valores bíblicos, é justamente por isso que todos os dias precisamos adubar o solo de nossos corações e todos os dias regá-lo com oração e Bíblia, a fim de cultivar, de preservar, de zelar pela nossa convicção cristã. Então a lição de hoje é um convite para que você torne-se cada dia mais convicto do seu chamado, dos seus valores, daquilo que a Bíblia diz e ensina. Devemos ter uma convicção cristã. Em palavras mais bonitas, uma cosmovisão cristã. E o que é uma cosmovisão cristã? Uma visão de mundo que afeta nosso comportamento, que afeta nossas vontades e os nossos anseios, uma visão de mundo pautada nos valores da palavra de Deus. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Por que Paulo escreveu essas palavras aos irmãos de Tessalônica? Ele vinha de um ministério itinerante. Ele estava em viagem missionária. E quando chegou em Tessalônica, muitas eram as acusações que pesavam sobre ele. Gente enciumada, falsos mestres que se sentiam ameaçados pela presença de Paulo e da mensagem que Paulo proclamava, começaram a dizer mais ou menos o seguinte: Paulo e seus associados, seus cooperadores, são homens enganadores, que por razões egoístas e com engenhosidade estão tentando explorar o povo. Aí, para a defesa do evangelho, esta acusação que pesava sobre Paulo tinha de ser respondida, a fim de que tal suspeita fosse eliminada. Paulo devia ser incisivo na sua resposta. Os oponentes sabiam muito bem o que estavam fazendo. Eles pensavam, olha o raciocínio deles: se formos bem-sucedidos em suscitar desconfiança em relação à pessoa dos mensageiros, a mensagem terá uma morte natural. Ou seja, a mensagem pode ser verdade, mas se a gente lançar descrédito sobre o mensageiro, a mensagem vai ser abafada, vai ser calada. E
tendo em vista esse raciocínio de seus oponentes, Paulo, ele não tinha outra escolha senão dar uma resposta aos seus oponentes, fazer uma autodefesa de seu ministério e do evangelho. Aí, acompanhe comigo em fluxograma a defesa que Paulo faz, não só de seu ministério, mas também da mensagem que pregava. Primeiro, Paulo vai dizer o seguinte aí, porque a nossa exortação, preste atenção, aí ele está tomando um aspecto particular da mensagem como um todo. E essa expressão pode se referir à mensagem integral do evangelho. O conteúdo que Paulo pregava era o evangelho. Porque a nossa exortação não foi com engano. E aqui ele está mostrando a veracidade da mensagem. A mensagem não era inventada. Eu não vim aqui contar a vocês uma história que inventei. Nossa mensagem não foi com engano, nem com imundícia. Isso aqui se refere a aspectos da intenção de Paulo ao proclamar a mensagem. A mensagem verdadeira estava sendo pregada com intenções nobres. Por que é importante dizer isto aqui? Porque tem gente que prega uma mensagem falsa com intenções boas. A pessoa está lá enganada, no erro, na heresia, aí está pregando aquilo ali, talvez a intenção do coração dela seja boa, porque ela está enganada, ela não está enxergando a nocividade de sua mensagem. A mensagem é errada, a intenção é boa. Agora, o contrário também é verdadeiro. Tem gente que prega uma mensagem certa, uma mensagem bíblica com intenção errada. E Paulo está mostrando aqui que não. A gente prega a mensagem certa com a intenção certa. Aí ele diz aí por fim, nem com fraudulência. E aqui é mais uma defesa de seu ministério. Paulo era um mensageiro enviado por Deus e não um astuto vendedor da fé, como vemos aí hoje aos montes. Como a gente diz aqui no Nordeste, as tuias, é um bocado aí, por aí. A gente vê muitos por aí. Paulo faz essa defesa necessária. Pois bem, compreendemos aqui mais ou menos o nosso texto áureo. Vamos à nossa verdade prática, que faz uma ligação direta com o título da lição e todo o conteúdo mais que estudaremos. Verdade prática diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Eu acredito que essa palavra imperioso seria melhor aí colocada se fosse indispensável, né? Ficaria assim, o cultivo da convicção cristã é indispensável. Eu acho que ficaria bem melhor para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Perceba aqui que cultivar a convicção cristã é algo imperativo, é um mandamento que eu e você devemos obedecer. Precisamos regar as nossas convicções diariamente, como já disse, com Bíblia e oração. Nossa convicção precisa ser firme. Nossa convicção deve ser autêntica. A ausência de convicção leva o cristão a uma prática errada e tortuosa. Se tu não tem convicção da tua fé, se tu não tem convicção das doutrinas básicas do Evangelho, qual será a sua prática? Uma convicção fraca leva a ações tortuosas, a práticas erradas. A ausência de convicção torna o crente uma presa fácil dos falsos mestres e das novidades teológicas. Filhão, se tu não tem convicção da tua fé, qualquer vento de doutrina tá te levando de um lado para o outro. É por isso que tem gente que não para em uma igreja, é por isso que tem gente que nunca se firma, porque houve uma novidade ali, houve uma novidade aqui, houve algum murmúrio por ali, aí ele é levado de um lado para o outro, novidade ou outro, ele acaba, no fim das contas, ou virando um desviado, um apóstata da fé, ou um ateu. A gente precisa ter convicção da nossa fé. A ausência de convicção faz do crente um soldado covarde nos tempos de adversidade. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que quando... não é nem vento de doutrina, sabe? É quando vem a primeira tribulação, o primeiro obstáculo, o primeiro desafio. Ele olha e corre. O inimigo grita e ele, tô fora. Não tem convicção. E infelizmente tem muito crente no meio da igreja assim, crente sem convicção. Crente de 10, 20, 30 anos no meio da igreja não tem convicção. Na verdade, não conhece nem a Bíblia. Abre a Bíblia aí e tal, não sabe. Por quê? Não tem convicção. Essa lição aqui está
nos chamando a atenção, é uma exortação. Filho, filha, o tempo é difícil e só vai permanecer firme quem tem convicção, quem tem certeza, quem tem retidão nas suas crenças. Nossa introdução nos diz o seguinte, preste atenção. Se você quiser baixar esse subsídio aqui, ele está disponível na descrição do vídeo. Aqui embaixo tem um link azul. É gratuito, você pode baixar e usufruir ele. Porém, se você quiser ir além e receber não só esse subsídio, mas vários outros materiais, conheça a ferramenta BD. Eu tenho certeza que será bênção para você. Dentro da ferramenta, nós temos ali vários recursos que somente o professor assinante tem acesso. E eu tenho certeza que esses recursos facilitarão e aumentarão o seu conhecimento semanalmente a respeito dos assuntos que são abordados na escola dominical. O link também está na descrição do vídeo. Tem fluxograma, tem dinâmica, tem slide, tem material de divulgação, tem muita coisa boa aí na ferramenta. É a ferramenta mais completa da internet. Vai ser bênção para você. Confere aí. Meus irmãos, vamos para a nossa introdução. E acho que vocês estão percebendo que, vez ou outra, eu estou mudando a didática de exposição da lição. Às vezes eu crio um subsídio completamente diferente dos tópicos e subtópicos da lição, e outras vezes eu estou seguindo os tópicos e subtópicos da lição. Eu gostaria de um feedback dos alunos assinantes da ferramenta EBD. Como vocês acham melhor? Quando o subsídio ele vem com um roteiro diferente ou quando a gente segue aqui ponto a ponto? Pois bem, essa aula nós vamos seguir ponto a ponto da lição. Acompanhe comigo a introdução que diz assim: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Paulo, ele fala sobre a questão de estarmos vivendo nos últimos dias. E já estamos vivendo nesses últimos dias há mais de 2000 anos. E o tempo está fazendo assim, com os acontecimentos das últimas décadas, não é? A gente vê as coisas assim, se afunilando. E o tempo está mostrando que cada vez a volta de Jesus está mais perto. É o amor de muitos esfriando, guerra e rumores de guerra, e aí por diante. A ação do espírito da Babilônia está mais intensa do que nunca em nossos dias. Por isso que o comentarista diz, é tempo de incerteza, é tempo de ataque à doutrina. E dentro desse tempo, né, de incerteza e ataque à doutrina, nós recebemos uma orientação do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Veja que orientação. Olhando para lá e antigamente, período em que o texto foi escrito, Timóteo recebeu essa orientação em um período que ele vivia muito similar ao nosso. Timóteo estava enfrentando dificuldade em Éfeso, ataque dentro da igreja pelos falsos mestres, ataques externos, o mundo e todo o seu sistema que estava em volta da igreja, seu sistema, suas filosofias. E Paulo, nesse contexto de guerra, de batalha espiritual, Paulo diz a Timóteo, você vai fazer o seguinte, retenha com fé e amor o modelo da sã doutrina que eu lhe entreguei. Não abandone o padrão, não abrace novidade, não mude isso aqui. Retenha a doutrina. Veja que orientação Paulo não dá a Timóteo. A gente não está vivendo um tempo muito diferente não, viu, irmãos? Porque a igreja está sofrendo ataque interno. Tem muita gente infiltrada de Satanás dentro da igreja, tentando solapar a igreja por dentro. Escândalo, divisão, rebelião, falsa doutrina. Gente de dentro da igreja. Aí, como se não bastasse, vem os ataques externos. O mundo tentando desacreditar a Bíblia, reconfigurar as suas doutrinas, a pressão, a ação do espírito da Babilônia. E o conselho de Paulo serve para todos nós hoje. Retenha o modelo da sã doutrina. Aí, Timóteo podia olhar para Paulo e dizer o seguinte, eu não tenho força, Paulo. É muito grande a pressão. Estou só aqui, não tenho forças. O que farei? Aí Paulo diz a ele, Timóteo, você vai reter o modelo da sã doutrina, não é por sua força. O Espírito Santo vai te ajudar.
Ele habita em nós. E ele vai te ajudar a cultivar essas convicções, mesmo em tempo de oposição. É o que o texto diz aqui no versículo 14, né? Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito. Ele vai lhe dar forças. Ele vai te preservar. Ele vai te guardar. Guarda a doutrina. Você não vai guardar pela sua força. O Espírito vai te ajudar. E hoje não é diferente. Você só está de pé. Eu só estou de pé aqui porque o Espírito tem nos ajudado diariamente. O Espírito Santo tem estendido a sua mão poderosa sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não está sozinho não em meio a esses ataques. Você recebe a ordem de cultivar a convicção cristã, mas você também recebe auxílio. Você também recebe ajuda. O Espírito Santo que habita em nós nos fortalece todos os dias para que a gente persevere na verdade. Meus irmãos, a introdução da lição ainda diz o seguinte: o objetivo aqui desta aula é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então presta atenção, despertar, desejo de ser o quê? Autêntico, embaixador de Cristo. Olha o contexto, em um mundo de trevas. E a palavra autêntico significa verdadeiro, legítimo, genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, que há autenticidade, que não é falso, que é real, que é positivo. Quem não tem uma convicção autêntica tem uma fé de aparência, de fachada. É preciso cultivar a convicção cristã, mas ter essa convicção, uma convicção autêntica, irmãos. Porque quem não tem convicção autêntica tem fé de aparência. E a fé fingida, ela é nominal, ela só se limita a um rótulo. Eu sou crente, mas é um crente não praticante. Ela é ritualista, ela se preocupa só com as formas externas de culto e não com o conteúdo e a sinceridade do coração. Ela é uma fé legalista, que às vezes essa fé fingida, ela só tem uma aparência, né? Só valoriza a regra humana, ela não leva em conta a graça, a misericórdia de Deus. É uma fé mística, que busca experiências sobrenaturais, sensações extraordinárias, sem discernimento bíblico e doutrinário. É uma fé racionalista, que confia mais na razão humana do que na revelação divina. Aí assim ela vai lá, nega, relativiza os mistérios da fé. Então, olha a importância de se ter uma convicção cristã que seja autêntica, verdadeira. Temos aqui o nosso primeiro ponto que diz convicção espiritual. E quando eu coloquei aqui o nome convicção espiritual, nós temos aí, aliás, o comentarista colocou, não é? Nós temos aí os subpontos e o primeiro deles é poder espiritual. E eu poderia dar um nome diferente a esse poder do Espírito, né? Poderia dar um nome diferente a esse subponto aqui e colocar convicção na eficácia da mensagem que pregamos. Porque, em síntese, é isso que o ponto vai tratar. A lição diz: na ausência de convicção espiritual, a palavra é reduzida ao mero intelectualismo humano e o seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Deus deu uma mensagem a Paulo. Deus deu uma mensagem à igreja. Deus te deu uma mensagem. Deus me deu uma mensagem. E nós precisamos crer na eficácia dessa mensagem. Ela é eficaz. Ela não precisa de mistura. A Bíblia diz que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem gente que diz assim, não, a mensagem da cruz está ultrapassada. Vamos misturar com mais alguma coisa aqui, não é? Vamos falar de iPhone X, XS e atualização para iPhone X11, né? Olha, tem gente assim, vocês estão entendendo, né? Tem gente que mistura a mensagem com tanta coisa, que já não pode ser chamada de evangelho. Isso é uma ausência de convicção no poder da pregação da cruz. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz o seguinte:
1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 5. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes os mistérios de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo entendia de filosofia, Paulo entendia da oratória, ainda que ele não fosse tão habilidoso para falar, mas ele sabia as técnicas de oratória dos gregos, ele sabia de tudo isso, mas ele disse assim, não é ostentação de linguagem, não é filosofia, é a mensagem da cruz. Aí ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor, que estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus, porque a fé que se apoia em filosofia, em sabedoria humana, é como um castelo de cartas, cai facilmente, é como uma casa construída na areia. Paulo está dizendo, mas quem apoia a sua fé na mensagem da cruz, aí não. É firme fundamento, a mensagem é eficaz. Escrevendo aos Romanos, ele diz assim, olha, eu parafraseando, eu poderia ter motivos para me envergonhar, porque para o judeu a mensagem soa como blasfêmia. Dizer que Jesus, filho de Maria, é o filho de Deus, é blasfêmia. Para os gregos, dizer que um judeu que morreu crucificado como um malfeitor é o meu salvador, isso é loucura. Aí Paulo vai dizer assim, tu que pensa. Alguém vai dizer, a mensagem de cruz revela fraqueza. Paulo, não revela fraqueza. A mensagem é o poder de Deus. Para salvar quem acha quem diz que é blasfêmia, e para salvar quem diz que é loucura. Tá aí, talvez, tem muita gente aqui me assistindo através do YouTube, que antes não gostava de crente, que falava mal de igreja, que, olha, só faltava bater em crente quando via crente. Se tu tem esse testemunho, compartilha com a gente aí nos comentários. Tem muita gente assim, que falava mal dos crentes, aí a mensagem foi lá, te transformou, tu tá aí agora pregando, tá assistindo uma pré-aula de escola dominical aqui no YouTube. A mensagem é eficaz. Não precisa misturar a mensagem. No século XIX, quiseram misturar a mensagem com filosofia, com o saber humano, com as descobertas da ciência. Isso desaguou no liberalismo teológico e matou muita igreja, muito crente. No século XX, quiseram misturar o evangelho com política. Parece que estão querendo repetir isso agora também, não é? Quiseram misturar o evangelho com política. O que foi que aconteceu? Surgiu a teologia da libertação. Século XXI, o povo está agora fazendo do evangelho um mercado lucrativo para poder ganhar din-din, misturando mensagem do evangelho com novidades. Teologia da prosperidade, evangelho coaching e muitas outras novidades estão surgindo, mas isso não vai dar certo não. A mensagem é eficaz, ela não precisa de mistura. Não precisa. Segundo subponto, confiança em Deus. É o segundo subponto do primeiro tópico. Confiança em Deus. E se eu fosse dar um nome a esse subponto aqui, eu estou seguindo a lição, tá bom? Eu estou só mostrando que os tópicos poderiam estar mais alinhados com o título. Qual o nome que eu daria a esse subponto? Convicção na bondade e na sabedoria de Deus. Porque a lição diz o seguinte: Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica e ele está recontando a sua experiência que teve com aquela igreja. O texto da lição diz: o apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. Isso aqui é convicção, meu irmão. É certeza do que está fazendo. Chegaram em Filipos. Você pode ver isso com mais detalhes em Atos capítulo 16, versículo 11 ao 40. Eles chegaram em Filipos e lá em Filipos expulsaram um demônio de uma mulher, de uma adivinha. E por essa razão foram presos, açoitados, amarrados em um tronco, numa cela escura. Podiam pensar, será que vale a pena mesmo pregar o evangelho? Eu acho que não. Acho que não. Não, isso aqui não é vida não, isso aqui não dá certo não. Mas a convicção em Deus era tão grande, na bondade de Deus, nos propósitos soberanos de Deus, que lá na prisão, meia-noite, eles estavam cantando. O carcereiro e a família do carcereiro foram salvas,
eles foram soltos, aí poderiam encontrar razões teológicas para dizer assim, as portas estão fechadas, tá difícil, Deus está querendo que a gente pare. Tu que pensa? Foram para Tessalônica. E em muitas provações anunciaram o evangelho àquela igreja. E olha, irmãos, como é bonito ver alguém que tem convicção trabalhando para Jesus. Isso é muito bonito. Chegaram lá, pregaram o evangelho, viram os frutos, o resultado do seu trabalho. Eu, às vezes, posso me entristecer, posso estar cabisbaixo, posso desanimar, mas isso nunca será um argumento para parar. Porque tem gente que diz assim, olha, eu não quero ser do ministério, não desejo, não sou, então não preciso passar por prova, né? Porque tem gente que acha que ministério é mar de rosas, que vontade de Deus é mar de rosas, que obra é mar de rosas, caminho sem espinho, sem desconforto. Não, irmão, ministério é luta, ministério é guerra, ministério é sacrifício. Aí tem crente que diz assim, por causa disso eu não quero ser do ministério. Mas se tu quiser ser um crente dentro da vontade de Deus, tu tem que saber que muitas vezes a vontade de Deus vai te levar à tempestade, vai te levar ao deserto, vai te levar a aperto, vai te levar à tribulação, vai te levar a lugares difíceis. E o melhor lugar do mundo para tu estar é dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que ele faz o seu caminho na tempestade. É melhor estar na tempestade dentro da vontade do que estar no palácio lá sentadão, fora da vontade. Irmãos, a gente precisa ter essa convicção em Deus de que Ele está conduzindo os detalhes da nossa vida, mesmo quando o caminho fica muito apertado. A gente precisa preservar essa convicção em Deus. Porque no primeiro aperto a pessoa diz, vou sair da igreja, vou entregar o cargo, não quero mais, não vou fazer mais. Que conversa é essa? É a ausência de convicção. Terceiro subponto, fidelidade na pregação. Se eu fosse renomear esse subponto aqui, eu diria o seguinte, convicção na suficiência da mensagem. Porque o comentarista aqui ele está nos mostrando que Paulo ele não precisou alterar a mensagem para ter resultado frutífero em seu ministério. Tem gente que não é mais fiel à mensagem. A lição diz o seguinte, somos exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Agora o problema é que em nossos dias, o ministério da pregação se tornou um mercado lucrativo. As mensagens viraram um produto, e se é um produto, elas têm que agradar o ouvido e o paladar do cliente. O evangelho sofre mistura e enfeite, não pode mais ser chamado de evangelho nessa atualidade em muitos lugares. E eu digo aqui algo que ouvi de um certo pregador, a igreja merece o pregador que convida. Isso porque muitos convidam pregadores com mensagens previamente combinadas, ou simplesmente chamam um modinha do momento para ganhar likes e visibilidade. A preocupação, o propósito não é vidas, nem edificação e nem renovo, mas lucro e engrandecimento pessoal. Nesse cenário, somos advertidos pelo apóstolo Paulo a ter uma conduta acima de qualquer suspeita. Quando ele diz a nossa exortação não procede de erro, não procede de intenções impuras e nem se baseia no engano. Temos plena convicção que a mensagem é suficiente. Glória a Deus. Segundo tópico, convicção moral. E aqui nós temos o primeiro subponto, retidão nas ações. E o segundo subponto aqui é o resultado da convicção autêntica. Entendeu? Eu estou falando subponto, não é? O segundo tópico e os seus subpontos, o 1, o 2 e o 3, são os resultados da convicção autêntica. Quais são os resultados da convicção autêntica? Primeiro deles aí, né? Retidão nas ações. A lição diz, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio de bajulação mentirosa. O crente não precisa ser bajulador e mentiroso para poder se desenvolver ministerialmente. Não, ele precisa ser reto
em sua conduta. O dicionário Vine descreve retidão como caráter ou qualidade de ser reto ou justo. Acrescentamos que uma pessoa reta é aquela que não tem curvas em seu caráter, não tem desvios em suas intenções, não tem duas faces. A Bíblia é muito clara quando orienta o crente a respeito da retidão nas ações. Olha o que o texto diz em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós encontramos aqui nesse texto uma exortação quanto a falar a verdade, versículo 28, a ser honesto, versículo de número 29, e até palavras edificantes, versículo de número 29 ainda. Isso aqui fala de retidão, ser reto no falar e no viver. O crente convicto não precisa mentir, bajular e agir desonestamente para poder ser abençoado por Deus. Não. Ele precisa ser fiel. Aí alguém pode indagar e dizer assim, mas irmão Murilo, é justamente por às vezes o crente ser fiel que muitas portas se fecham. Eu creio, irmão, é verdade. Mas tem uma porta que nunca vai se fechar pela tua fidelidade. Que porta é essa? A porta do céu. Se é fiel, tem muita porta que fecha aqui. Eu acredito assim. Só que quando tu é fiel, a porta lá de cima sempre está aberta. E a Bíblia diz em Hebreus 6,10 que Deus não fica devendo a ninguém. Que Deus recompensa o trabalho fiel. Seja fiel, meus irmãos. Seja reto, meu amigo, nas suas ações. O segundo subponto diz reputação ilibada. E a lição diz, considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. O conceito de idoneidade moral relaciona-se diretamente às virtudes de respeitabilidade, de honra, de dignidade, de seriedade e de bons costumes. Veja aqui as seguintes definições. Primeiro, uma definição de reputação ilibada. A reputação ilibada significa, aponta para a situação em que a pessoa não teve e não tem contra si antecedentes de processos penais transitados em julgado ou processos judiciais criminais em andamento. A ficha, em outras palavras, ela tem ficha limpa, reputação ilibada, ficha limpa. Não tem mácula na sua ficha. Olha o que é idoneidade moral. É o atributo da pessoa íntegra, imaculada, incorrupta, que no agir não ofende os princípios éticos vigentes em dado lugar e época. Sabe entrar, sabe sair. Tem uma conduta irrepreensível. Aí você vê que a lição diz o seguinte ainda nesse subponto. Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses 2,6, a parte A. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses que não era bajulador. Essa palavra bajulador descreve uma adulação que pretende ganhar algo. É a lisonja por motivos de lucros. Paulo vai dizer, não tinha essa intenção não. Não era bajulador. Ele diz no versículo 5, a parte B, que não era mercenário. Ele não tinha ganância. Ele não tinha cobiça, desejo de despojar as outras pessoas daquilo que lhes pertence. Ele não era um mercenário. E ele diz também no versículo de número 6 aqui, deste mesmo capítulo, que ele não era movido por ambição egoísta. Paulo não pregava para alcançar glória, prestígio humano, não andava atrás de lisonjas humanas. Ele não buscava prestígio pessoal nem glória de homens. Porque tem gente que olha para o ministério como plano de carreira. Tudo dele é meu ministério, porque eu. E nunca é a obra de Deus. Nunca é a igreja, tudo é ele, tudo é para benefício dele. Paulo não agia assim não. Aí ele chama Deus e os Tessalonicenses para dar testemunho a respeito dele.
Isso é que é reputação ilibada. Olha, vocês aqui podem dar testemunho de mim. E Deus que sonda os corações também. Isso é desdobramento de convicção autêntica. Estou trabalhando para Ele, estou vivendo para Ele, estou sendo obediente a Ele. Não é a vocês, não. Estou servindo a vocês porque estou sendo obediente a Ele. Ele que mandou. Terceiro subponto do tópico 2. Vida irrepreensível. A lição diz: o adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5:27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10. E presta atenção nessa tríade de qualificações que aparece nesse versículo que citei por último. Versículo 2 e 10 de 1 Tessalonicenses. Essa tríade de termos empregadas por Paulo pode ser definida assim. Primeiro, a questão ali de ser santo, de que ele agiu de forma santa, teve uma postura santa. Isso aqui se refere ou descreve o dever pessoal que todo crente tem para com Deus, um procedimento santo. Pedro fala isso: sejam santos em toda a vossa maneira de viver, porque santo é aquele que vos chamou. Paulo diz que teve uma postura justa. E ser justo aqui é agir retamente. Isso indica o dever para com os homens, mas também enfatiza uma vida reta perante Deus. E por último ele diz que viveu de forma irrepreensível, teve postura irrepreensível. E aqui tem o significado de comportamento pessoal incensurável, inculpável. Só anda assim quem tem convicção. Terceiro tópico, convicção social. Isso aqui também é desdobramento de autêntica convicção. Primeiro subponto diz: bem-estar comum. Nossa declaração de fé, isso é interessante, nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é o manual de Deus para toda a humanidade, que as suas instruções também visam a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos. O evangelho não pode ser reduzido a uma causa social, eu acrescento aqui, mas também não pode abandonar a área social. Isso aqui fala de bem-estar comum. O crente que é convicto de sua fé, ele trabalha não só pregando, mas também auxiliando os irmãos em tudo o que é necessário. Ele vive em comunidade, ele vive em igreja, valorizando, considerando o outro superior a si mesmo, servindo ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo. E meus irmãos, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo tão bonito, tão bonito, tão bonito. Porque na carta enviada aos Tessalonicenses, a primeira carta, Paulo vai primeiro usar a imagem ilustrativa de uma mãe para mostrar o sentimento que ele tinha pelos Tessalonicenses. Como uma mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais com ternura. Veja essa característica de uma mãe: amor, sensibilidade, amabilidade, com ternura. 2 e 7. Ele cuidou, ele tratou carinhosamente os Tessalonicenses. Ele se dedicou sem reservas, de forma paciente, com provisão diária, com afeto explícito, com proteção vigilante e com disciplina amorosa aos Tessalonicenses. Como uma mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais com sacrifício cabal. Versículo 2 e 8 nos diz isso. Como uma mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais com a melhor provisão. 2 e 8, a parte B. Ele se dedicou integralmente aos Tessalonicenses. Aí depois ele utiliza a imagem ilustrativa paterna. Capítulo 2, versículo 11. Paulo ensinava seus filhos espirituais de forma individual. 2 e 11 diz isso. Ele não era um pregador estrela que só gostava do glamour da multidão. Ele passava tempo com cada pessoa. Bem-estar, procurando a firmeza de cada irmão em particular, sem acepção, porque fulano é rico, porque fulano tem dinheiro. Ele tratava todo mundo ali. Ia tratando todo mundo. Paulo exortava cada filho na fé. E exortar aqui traz a ideia de estar do lado para encorajar. Capítulo 2, versículo de número 12. E o propósito sublime de Paulo, ainda é exposto nesse versículo 12, era levar os Tessalonicenses a atingirem a plenitude de Cristo, tornar os Tessalonicenses maduros na fé. Em resumo, meus irmãos, Paulo se gastava em prol do bem-estar comum de todos os irmãos. Convicção.
Sabe por que a gente precisa de convicção para se dedicar ao bem-estar do nosso irmão? Porque quando a gente se depara com situação de ingratidão, já pensou? Você está aqui ajudando, você está cuidando de uma pessoa, você está aqui do lado. Essa pessoa que você está tanto ajudando se volta contra você. Só tendo muita convicção, para não abandonar a obra e essa pessoa. Escuta, só tendo muita convicção. Você está servindo os santos por orientação de Deus. E você deve esperar reconhecimento do céu e não daqui. Quando você espera reconhecimento daqui, você para, você volta atrás, você estagna. Mas quando você tem ciência que vem de lá, aí mesmo que você seja uma ovelhinha aqui no meio de lobo, que está toda hora querendo lhe morder, você permanece. Tem que ter convicção. E por fim, o último subponto do tópico 3 fala sobre dedicação altruísta. Altruísmo significa o oposto de egoísmo. E essa foi uma palavra criada por Augusto Comte para simbolizar a atitude de amor ao próximo, ausência do interesse próprio ou agir em prol de outra pessoa. O texto bíblico nos mostra a ação altruísta de Paulo quando diz o seguinte, versículo 9 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus, Paulo viu que a igreja de Tessalônica ela era pobre. O obreiro é digno de seu salário. O obreiro pode, sim, a igreja tem o dever e a responsabilidade de sustentar o obreiro que lhe assiste espiritualmente. Mas Paulo viu que a igreja era muito pobre, não aceitou receber dos irmãos, ainda que tivesse esse direito. Trabalhou dia e noite enquanto pregava o evangelho. Paulo sustentava seus companheiros, sustentava a si mesmo, ainda se dedicava à pregação do evangelho aos Tessalonicenses. Em outras palavras, ele foi um pastor voluntário em Tessalônica, ainda que tenha recebido algum auxílio financeiro dos filipenses, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas certo é que esse sentimento altruísta estava no coração de Paulo. Ele podia dizer assim, vou cuidar de minha vida. Eu vou cuidar de mim mesmo. Preciso de mais tempo para mim, vou cuidar de mim, vou cuidar de minha vida, vou cuidar dos meus negócios, vou viver um tempo meu. Eita, meu Deus, como essa palavra bate em alguém, não é? Aí ele, não, noite e dia eu trabalho, enquanto prego o evangelho para vocês. Fadiga, cansaço, estou esgotado. Mas eu vou pregar o evangelho a vocês. Sabe o que é isso? Convicção. É por isso que a convicção é importante. É por isso que você precisa de convicção. Na conclusão, nós temos o seguinte texto. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Olhe para Paulo. Luta atrás de luta. Mas um homem que chegou lá no fim da vida e disse assim, combati o bom combate. Tô encerrando a carreira, acabou. Chegou o meu limite, é o ponto final. Mas sabe de uma coisa? Em todas as adversidades que eu passei, tudo que eu vivi, eu posso dizer agora, no fim, guardei a minha fé. Convicção. Nós precisamos de convicção espiritual. Sobretudo nesses dias em que o espírito da Babilônia tem atuado com muita intensidade. E aí? Você tem convicção? Suas ações são retas? Sua convicção é visível por meio de ações? Ela é autêntica ou não? Pensemos, meus irmãos, reflitamos sobre esse tema e oremos ao Espírito, dizendo a Ele, não tenho, Senhor, capacidade de conservar o modelo da Tua palavra conforme revelado na Bíblia, se o Teu Espírito, se o Senhor não me ajudar. Me ajude, me ajude. Te oro assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desejo a vocês um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.